Olá, nós bendizemos a Deus por essa oportunidade tão santa, né, de nos encontrarmos aqui. E nesse vídeo nós estaremos encerrando esse estudo sobre serviço e pela graça de Deus, né, nós podemos estudar e eu acredito que Deus vai continuar nos desafiando ao serviço. Mesmo depois, né, de terminar o estudo, eu gostaria que nós pensássemos bem de que maneira nós queremos servir ao nosso Pai. E houve um pastor dizendo que nós temos 3 maneiras de nos colocar diante de Deus para o serviço. A primeira maneira é como escravo, o servo diante do seu senhor, como escravo. E o servo, ele serve de medo do castigo, de medo do chicote. Também nós podemos nos colocar diante do nosso Senhor como mercenários. E o mercenário, ele serve em busca de uma recompensa. Talvez uma recompensa financeira, uma recompensa material. Ele aguarda do seu Senhor uma recompensa pela sua servidão. Ou nós podemos escolher e estar diante de Deus como filhos. E o filho, ele obedece, ele serve por amor ao Pai. Por conhecer o caráter bondoso de seu Pai, ele quer agradá-lo. Então vamos orar para que Deus nos ensine a servi-lo como filhos que somos. Paizinho Santo, nós bendizemos o Teu nome e Te adoramos. Pedimos a Tua presença aqui conosco, para que nós possamos falar das Tuas coisas e entender a Tua vontade. Nós Te agradecemos no santo e poderoso nome de Jesus. Amém. Então, quando nós falamos em servo, a gente tem que entender o que é um servo. E o servo é aquele que obedece alguém. Ele não está no papel de fazer as coisas que ele quer, mas sim de fazer as coisas para alguém que lhe dá as ordens. Isto é um servo e isto é servir. Que tipo de servo nós queremos ser? Não é para ninguém ficar escandalizado com aqueles 3 modelos, né? De servo mercenário ou de servo escravo, mas é para que a gente realmente pense na nossa postura quando nós estamos diante de Deus, pedindo a Ele que nos use no seu serviço. E a gente vê posturas erradas, às vezes por ignorância e às vezes pelo coração duro mesmo, né? Então, qual é a nossa motivação para servir? Queremos ser recompensados? Queremos nos martirizar às vezes, né? Fazer até o que não é necessário e queremos aplausos? E quando eu estou servindo, como eu me sinto? Me sinto escravo? Me sinto um mercenário? Me sinto um filho amado? Como eu me sinto? A máxima de Jesus no ensino do que é servir foi quando ele lavou os pés dos discípulos. E como aconteceu isso? Lá no livro de João, no capítulo 13, João narra que estavam todos reunidos para um jantar. O jantar já estava sendo servido, quando de repente Jesus levanta, pega uma bacia, pega uma toalha
enrola essa toalha na cintura. Antes ele tinha tirado a sua capa, enrola essa toalha na cintura e passa a lavar os pés dos discípulos. Uma atitude totalmente inusitada e uma atitude bastante estranha para quem se dizia ser mestre e senhor, o que Jesus era, logicamente. Porque esse serviço de lavar os pés era um serviço dado aos escravos, aos servos. Mas Jesus, ele é mestre em quebrar paradigmas e nos fazer pensar. E é isso que ele queria que os discípulos fizessem, pensassem. Então, ele passa a lavar os pés dos discípulos. E para eles, isso foi o cúmulo do absurdo. Tanto que Pedro diz, não, Senhor, o meu pé não. E Jesus dá um ensinamento a Pedro, dizendo que se eu não lavar seu pé, Pedro, você não tem parte comigo. E Pedro então volta atrás e fala, então lava o pé e também a cabeça. E nós, ao percebermos isso, a gente imagina Jesus, naquele ato de humildade, ele está dando uma aula. Ele está ensinando como os discípulos deveriam ser um com o outro quando Jesus já estivesse no seu lar, com o seu Pai. Porque Jesus já sabia, nessa oportunidade, que já estava pertinho dele voltar para o céu. E ele queria, então, deixar bem claro como deveria viver aqueles queridos dele que estavam ali e aqueles queridos que viriam depois. Neste texto, João começa assim, eu vou ler o versículo. Um pouco antes da festa da Páscoa, sabendo Jesus que havia chegado o tempo em que deixaria este mundo e iria para o Pai, tendo amado os seus que estavam no mundo, amou-os até o fim. Lindo demais, né? Então, por que Jesus lavou os pés dos discípulos? Porque os amava. Então, está aqui o sentido de servir. Servir por amor. E quando é por amor, não é pesado. Pelo contrário, é prazeroso. Então, é isso que eu gostaria que a gente entendesse. Eu preciso entender isso. Você precisa entender isso. Quando se serve a Deus por amor a Ele, se serve sem peso, mas por prazer e amor. Portanto, foi essa aula, esse ensinamento prático que Jesus quis dar. Quando nós fazemos um curso profissionalizante, nós temos aulas práticas. Eu me lembro uma vez, quando eu fazia faculdade, eu tinha uma supervisora de estágio, que por sinal era uma professora encantadora, severa, porém encantadora. E eu tinha, assim, uma predileção por ela, eu a admirava muito. E um dia ela falou para mim, Shirley, eu quero que você vá na minha escola, onde eu leciono, na minha cidade, e dê uma aula na minha sala para os meus alunos. Eu fiquei apavorada. Falei, meu Deus. Mas eu não tinha como discutir com ela. Era a minha supervisora e ela ia me dar uma nota por essa aula. E eu fui. E na verdade, eu queria imitá-la. Eu até pensei, se eu tivesse uma roupa bem bonita, como eram as roupas lindas que ela usava, eu teria colocado. Mas como eu não tinha, eu me lembro que eu me vesti e pus um jaleco de professor para eu ficar parecida com ela. E eu já lecionava numa escolinha, então eu tinha jaleco. E eu
fui, então, fantasiada de professora, mas eu era apenas uma aluna ainda. Já lecionava, sim, mas não oficialmente como ela, né, que era uma professora tarimbada e concursada. E, de repente, quando eu estou atendendo um aluno, respondendo uma questão que o aluno levantou, eu vi ela lá no fundo da sala me fazendo um joinha. E aquilo foi tão importante para mim, tão importante perceber que ela estava aprovando a minha maneira de agir, que eu decidi naquele momento que era aquilo que eu queria fazer o resto da vida, ser professora, assim como ela era. E por que eu estou contando isso? Porque quando Jesus deu aquela aula para os discípulos, ele estava fazendo para eles uma sinalização de que eles deveriam agir daquela maneira. Como ele fez, eles deveriam fazer um para os outros e continuar fazendo depois que Jesus não mais estivesse com eles. E, com certeza, os discípulos, por amor a Jesus, não queriam desapontá-lo. Assim como eu quis impressionar minha professora e, pela misericórdia de Deus, ela percebeu que eu precisava de um incentivo e me fez um joinha, aprovando a maneira como eu estava agindo com os alunos. Jesus também, ele ensinou, e depois disse, quando eu for, vocês façam dessa maneira, um com os outros. Cuidem-se, limpem os pés um dos outros, sejam carinhosos, amem-se. E eu quero ler mais um versículo lá em João mesmo, ou melhor, 2 versículos. Versículo de João 13, o 16 e o 17. Quando Jesus terminou o que ele tinha feito, ele disse: digo-lhes verdadeiramente que nenhum escravo é maior do que seu senhor, como também nenhum mensageiro é maior do que aquele que o enviou. Agora que vocês sabem estas coisas, felizes serão se as praticarem. Então, ele ensinou, ele mostrou, ele fez para eles verem como deveriam agir, e depois ele disse, vai dar tudo certo para vocês, vocês serão felizes se vocês praticarem. E existe uma ótima frase que explica isso. E a frase é assim, prestem atenção, que se a gente entender essa frase, já vai ficar muito mais fácil a gente entender o que é um servo. Servo serve, mas se o servo não serve, não serve. Quem somos nós diante de Deus? Nós somos o que pega a toalha ou nós somos aqueles que reclamam porque os pés estão empoeirados? Eu vi uma ilustração que eu achei bem bonitinha, mas ela é bonitinha e triste. E a ilustração chama A Teologia do Cão e do Gato. E é assim, o cão, ele pensa no seu senhor e ele pensa assim, meu senhor, ele cuida de mim, ele me alimenta, ele me protege, ele é muito bom comigo, ele é Deus. E o gato pensa assim, meu senhor, ele cuida de mim, ele me alimenta, ele me protege, ele sabe que eu sou Deus. É isso aí. Às vezes, a maneira como nós nos comportamos diante de Deus, dando ordens, fazendo exigências, nós estamos nos colocando no lugar errado. Nós muitas vezes
Nós, ao invés de dar a Deus a glória devida, porque Ele é o Senhor e dono, nós queremos a glória. Nós nos achamos. E é uma pena, porque Deus é Deus. E Ele nos ama. E o que Ele quer de nós? O nosso amor e a nossa obediência em amor. Temos visto muita coisa entre nós, né? Muitas pessoas dando ordens, né? Dando uma de gato. Eu já tenho tudo porque Deus sabe que eu mereço, porque eu sou eu. Nós não somos nada. Nós só somos alguma coisa em Cristo. E será que nós entendemos o que isso significa? Nós sabemos esperar, nós sabemos ouvir, nós sabemos entender o que Deus espera de nós? Jesus, no Monte das Oliveiras, disse ao Pai, quando ele estava orando em desespero, em sofrimento, em dor, em agonia, ele disse ao Pai, seja feita a tua vontade. E nessa hora, quando Jesus diz isso ao Pai, um anjo aparece. E esse anjo o fortalece. A vida não é fácil, o trabalho não é fácil, mas é em amor e por amor. E na hora difícil, Deus manda um anjo para fortalecer aqueles que são obedientes. Eu gostaria realmente que Deus, em sua misericórdia, cuidasse da gente, de maneira que nós pudéssemos abrir a nossa mente através do esclarecimento do Espírito Santo, através do conhecimento da palavra, para que nós possamos, como Jesus fez, dizer ao Pai, a tua vontade seja feita na minha vida. Para que nós, então, sabendo claramente o que Deus espera de nós, nós possamos fazer em amor. Eu quero ler, para encerrar, né, a nossa meditação, para concluir tudo aquilo que a gente tem falado nesses últimos vídeos, um versículo que está lá em Marcos 10, o versículo 45. E lá está assim, pois nem mesmo o Filho do Homem veio para ser servido, mas para servir e dar a sua vida em resgate de muitos. Que Deus tenha misericórdia de nós, que nós possamos entender que nós precisamos servir. E por que nós precisamos servir? Porque é um privilégio servir. Em algum outro vídeo eu já tinha dito, né, que os anjos gostariam de fazer a obra que nós temos aqui para fazer. Mas Deus deu a nós essa incumbência. E nós temos que levar a sério. Porque às vezes a gente passa a vida inteira sem saber o que Deus espera da gente. E também lembrar que não é por idade, não é por competência, não é por desejo, mas sim por disponibilidade em todo o tempo e por amor. É isso que Ele espera da gente, que a gente tenha sabedoria para entender, disponibilidade para o serviço e amor para distribuir, porque o serviço do reino é com pessoas, né? Com pessoas como eu e você, que precisa de outras pessoas.
com pessoas que muitas vezes não conhecem o Senhor Jesus, mas está sedento, necessitado de conhecer. Que Deus nos ajude, que Deus tenha misericórdia de nós, que Deus nos dê sabedoria e discernimento para poder servir. Deus os abençoe e um beijo.